Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai resolver exercício que envolve função trigonométrica, que tem sido aí o tema das nossas últimas aulas. Bom, o problema de hoje é o seguinte, né, um problema da Academia da Força Aérea, que a gente tem o seguinte: sendo x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, fechado em 0, fechado em 2π, a interpretação gráfica na circunferência trigonométrica para o conjunto de solução da inequação menos 8 seno a quarta de x mais 10 seno ao quadrado de x menos 3 menor que zero é dada por... E aqui nós temos as opções, tá? Bom, vamos então resolver esse problema. Bem, então a nossa inequação é menos 8 seno a quarta de x mais 10 seno ao quadrado de x menos 3 menor que zero. Tá? Então a gente tem essa inequação para resolver. Bom, em primeiro lugar, eu vou renomear aqui algumas coisas. Vou chamar seno ao quadrado de y. Então, essa inequação então ficou da seguinte maneira: menos 8y ao quadrado mais 10y menos 3 menor que zero, certo? Bom, então isso daqui é uma função quadrática, né, em que, como o coeficiente líder é negativo, então o gráfico dessa função vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né? Então, para resolver isso daqui, a primeira coisa a fazer é achar as raízes, né, os zeros da função, se existirem. Então, utilizando a fórmula resolvente da equação segundo grau, a gente tem quadrado primeiro não, b ao quadrado menos 4ac. Então, isso daqui ficou 100, menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu tenho 4 vezes 8, 32, 32 vezes 3, 96. Então, o discriminante deu 4. Então, encontramos o nosso discriminante. Sendo assim, temos que o y ele vai ser igual a menos 10, mais ou menos a raiz de 4, sobre 2 vezes menos 8. Perfeito? Logo, isso aqui então ficou menos 10, mais ou menos 2, sobre menos 16. Isso nos dá dois valores de y. O primeiro é menos 10 mais 2 menos 8, dividido por menos 16 dá 1 sobre 2. Menos 10 menos 2, menos 12. Sobre 16, isso daqui vai ficar 3/4. Então, a gente encontrou aqui dois valores para y, certo? Bem, então, sendo assim, a gente tem o seguinte: a gente sabe que a concavidade da parábola está voltada para baixo, então as raízes são, os zeros são 1 sobre 2 e 3/4. Sabemos que acima da reta real, ou seja, do eixo x, a função é positiva, a imagem é positiva, e abaixo a imagem é negativa, certo? Ocorre que o que a gente está querendo aqui é que seja estritamente negativa. Sendo assim, não pode ser meio, o y não pode ser nem meio nem 3/4, porque para esses dois caras eu tenho que isso aqui é exatamente igual a zero. Então, se eu quero que seja estritamente negativo, eu vou pegar os valores estritamente menores que 1 sobre 2, estritamente maiores que
que 3/4. Então, o que a gente tem aqui, o y, ele é menor que 1/2, ou o y, ele é maior que 3/4. Bom, se eu quisesse resolver, né, essa equação para y, o problema estaria resolvido. O problema é que eu quero resolver na equação, no caso, para x. Então, voltando à variável, né, a gente tem, então, que o seno ao quadrado de x tem que ser menor que meio, ou o seno ao quadrado de x ele tem que ser maior que 3/4. Tá ok? Bom, então, resolver a primeira. Seno ao quadrado de x menor que meio. Então, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, o que vamos ter? A raiz quadrada do seno ao quadrado de x é o módulo do seno de x. A raiz quadrada de 1/2 é 1 sobre a raiz de 2, que racionalizando fica raiz de 2/2, certo? Bom, mas acontece se o módulo é menor do que isso significa então que o nosso seno ele está entre menos raiz de 2/2 e raiz de 2/2. Bom, então sendo assim, olhando a circunferência trigonométrica, temos o quê? Então está aqui o eixo dos senos, está aqui o eixo dos cossenos. Então vou marcar raiz de 2/2 aqui e menos raiz de 2/2 aqui. Então, temos então 4 arcos associados a esses senos. Aqui eu já estou deixando com a bola aberta porque eu quero que seja estritamente maior. Então, quais são esses arcos? π/4, né, que é radianos, que é 45 graus, 185 graus, que é 3π/4 radianos. Aqui vai ficar 5π/4 radianos. E aqui eu tenho 7π/4 radianos. Certo? Bom, mas o que a gente quer? A gente quer que esteja entre esses dois caras. Então, o meu conjunto de solução, né, o meu seno está aqui nesse intervalo. Se o meu seno está aqui nesse intervalo, para essas ordenadas, eu tenho o quê? Satisfazendo isso, tenho esse arco e esse arco. Ou seja, todos os arcos aqui e aqui, o seno está dentro desse intervalo. Né? Lembrando que aqui é estritamente menor, estritamente maior. Certo? Então, parte do meu problema está resolvido. O que falta resolver agora é essa segunda equação. Né? Essa parte falta resolver agora. Então, a segunda equação é seno ao quadrado de x maior do que 3/4. Bom, então, mais uma vez, extraindo a raiz quadrada nos dois lados, temos que o módulo do seno de x é maior que a raiz de 3/2. Sendo assim, como o valor absoluto tem que ser maior que a raiz de 3/2, né, o módulo do seno de x tem que ser maior do que isso nos dá, então, que o seno de x ele é maior que a raiz de 3/2, ou o seno de x ele fica menor que menos a raiz de 3/2. Certo? Bom, então,
olhando agora na circunferência trigonométrica, o que a gente tem é, então está aqui, o eixo dos cossenos, está aqui o eixo dos senos. Então, bem, aí o que nós temos? Temos raiz de 3 sobre 2. Vou marcar aqui mais ou menos. E menos a raiz de 3 sobre 2. Bom, o que a gente quer? A gente quer que seja maior que a raiz de 3 sobre 2. Então, vou pegar um intervalo aberto em raiz de 3 sobre 2 e maior. Acontece que o seno ele é limitado, né? Então, o valor máximo do seno é 1. Então, o intervalo, nossa primeira solução, ele para aqui em 1. Analogamente, eu tenho que, se eu quero estritamente menor que menos raiz de 3 sobre 2, então bola aberta aqui, e eu tenho que, ele limitado aqui, ele vai parar em menos 1. Bom, isso nos dá o quê? Isso nos dá o seguinte, né? De raiz de 3 sobre 2, a gente tem dois arcos cujo seno é igual a raiz de 3 sobre 2. Um do primeiro quadrante, que é π sobre 6, e o outro do segundo quadrante, que é... Não, minto, é π sobre 3. E o outro do segundo quadrante, que é 2π sobre 3. Então, os arcos que eu tenho em que o seno está nesse intervalo estão aqui, ó. Certo? Aqui também, né? Pegando aqui. E da mesma maneira, mesma coisa para cá. Então, tem dois arcos aqui, entre 0 e 2π, em que o seno é menos raiz de 3 sobre 2, que é o 4π sobre 3, e o 5π sobre 3. Então, os arcos que têm o seno nesse intervalo estão aqui. Certo? Então, essa é a representação gráfica da solução da segunda inequação. Quando a gente junta os dois, então, como é que fica, né? Vai ser a união dos dois, então... Então tá aqui. Então, a união dos dois... Fica algo mais ou menos assim, né? Então tá aqui. Então eu vou ter π sobre 4. Aqui vai ficar 7π sobre 4. Cinco π sobre 3. 4π sobre 3. De 3π sobre 4 a 5π sobre 4. E, por fim, de π sobre 3 até 2π sobre 3. Então, a solução da nossa equação, representada na circunferência trigonométrica, fica dessa maneira. E aí, aqui, né, então, o nosso gabarito é a letra B, certo? E dessa maneira a gente matou a nossa questão. No caso, né, a gente fez a solução completa, né, analisando resolvemos a equação e tudo mais, mas a gente poderia ter resolvido, né, no caso, como é uma questão de múltipla escolha, de uma maneira um pouco mais rápida. Porque, lembrando, né, o seno
de menos x é igual a menos seno x, uma vez que a função seno é uma função ímpar, certo? E da mesma maneira, eu tenho que o seno de π menos x é o próprio seno de x por redução ao primeiro quadrante, né? Então, o que ocorre, né? Como esses caras são iguais, então o seno de π menos x satisfaz, né? Existe essa simetria aqui, né, na equação. Da mesma maneira, por quê? Porque está elevado ao quadrado, mas os caras são iguais. Da mesma maneira, né, como o seno de menos x é igual a menos seno x, da mesma forma como eu estou levando a um expoente par aqui também, então também satisfaz. O que faz com que essa análise, né, olhando para isso aqui, faz com que a gente perceba que, bom, né, tem o π sobre 4, o 5π sobre 4 também vai valer, né, assim como o 3π sobre 4, né, e o menos x está para cá, então 7π sobre 4. Então, ou seja, o que eu estou dizendo é, a gente pode suspeitar, olhando para esse dado, a gente suspeita que a gente fica entre a letra B e a letra D, certo? Bom, aí agora, para resolver, bom, basta testar em algum arco, né, para ver se vai ser essa ou essa. Bom, nesse caso, eu vou testar um arco daqui, por quê? Porque esse conjunto aqui, né, esses intervalos estão contidos aqui. Então, o que eu vou fazer, por exemplo, testar para π sobre 2. Né? Por quê? Porque o π sobre 2 não está aqui. Então, o fato é, se valer para π sobre 2 aqui, se isso for verdade para π sobre 2, então o conjunto de solução fica sendo esse, não aquele, né? E, de fato, né, o seno de π sobre 2 é 1, então fica menos 8 mais 10, 2, 2 menos 3 menos 1, que é negativo. Então, de fato, o π sobre 2 satisfaz a inequação. Então, dessa maneira, né, fazendo essa pequena análise antes, né, observando, por ser uma questão múltipla escolha, você poderia ter marcado a opção B de maneira bem rápida. Mas é fato que a solução mais correta, mais completa, foi a que a gente fez, fazendo toda a análise na circunferência trigonométrica. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje.